Meus amados irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 14 de julho do ano da graça de 2023. O tempo voa, já estamos a meio do mês de julho. E terminamos hoje a nossa reflexão no texto de Filemão, que nos foi trazido no passado domingo, através da reflexão bíblica que os nossos jovens e adolescentes prepararam para nós. Muito interessante este texto, muito importante e a sua intervenção é sem dúvida importante para as nossas vidas. Até por causa de algumas conversas que tenho tido nos últimos dias e circunstâncias que tenho vivido, tem vindo ao meu coração e tenho sido particularmente chamada a atenção para isso, pelos senhores, o quantas vezes nós, na nossa caminhada, por andarmos distraídos ou por termos o nosso foco em outras coisas, não percebemos aquilo que Deus está a fazer. É muito fácil isso acontecer. Já me aconteceu muitas vezes, certamente, e não me irá acontecer. Luto contra isso, mas creio que inevitavelmente isso me vai acontecer outras vezes. É estar distraído, ter a minha mente, o meu foco, a minha atenção em coisas paralelas e depois aquilo que Deus está a fazer e que tantas vezes é tão evidente, nós não percebemos. E não percebendo aquilo que Deus está a fazer, obviamente, falhamos em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Falhamos em não ter também o nosso foco naquilo que Deus quer que nós estejamos realmente focados a fazer e a pensar, a viver. Olhando para esta carta, à primeira vista podemos considerar que, a grande intenção de Paulo era restituir Onésimo para Filemão e depois de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, restituir-lhe a sua vida, a sua estabilidade, dar-lhe agora uma nova realidade, agora que era um crente em Jesus Cristo. Mas parece-me, amados, e posso estar errado na minha interpretação, mas parece-me que há aqui um aspecto muito importante e parece-me que esse é um foco da intervenção de Paulo. Isso tem a ver com o coração de Filemão. Muito provavelmente Filemão estava tão zangado, triste com aquilo que tinha acontecido com Onésimo, que se Onésimo lhe aparecesse à frente, ele não ia entender. Ia passar ao lado daquilo que Deus de facto queria fazer na sua vida. O que eu creio, até pelo exemplo de Paulo e pelo empenhamento de Paulo em todo este processo, quando Paulo diz que o que gostaria de reter, mas que o envia, quando Paulo diz que, olha, se alguma coisa ele te deve, eu te o pagarei. E aqui há uma metáfora muito forte em relação àquilo que Cristo faz na nossa vida, com toda a certeza. Mas todo este esforço, quando Paulo diz que ele era-me útil até para te substituir a ti naquilo que tu tens sido na minha vida, diz Paulo a Filemão, mas envio-te. Eu creio que um dos grandes objetivos de tudo isto era tocar o coração de Filemão. Filemão precisava de entender e experimentar, se calhar numa dimensão que não tinha experimentado, o que era graça, perdão, restauração, através da ação de Jesus Cristo. E por isso Paulo vem dizer que no versículo 16, para não o receber agora Onésimo não mais como escravo, mas acima de tudo como irmão. E como é que isso tinha que acontecer? E o que é que tinha que acontecer era no coração de Filemão. Para essa mudança acontecer, isso tinha que acontecer no coração de Filemão, porque Onésimo já era um irmão em Cristo, mas havia algo para acontecer. E Paulo, no versículo 17, investe-se, portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, mais uma vez, Paulo a apelar para a transformação do coração de Filemão. Amado, isto fez-me pensar também, mais uma vez, na importância que nós temos que, na atenção que nós temos que ter
em tudo aquilo que Deus está a fazer. Nós normalmente olhamos para algo muito localizado, normalmente muito próximo de nós. Deus está sempre a ver o grande plano, está a ver muito mais à frente, e Deus tantas vezes está a fazer coisas e a conduzir-nos e a permitir coisas na nossa vida para fazer acontecer algo muito mais importante. E o que de importante sempre Deus tem para fazer é no nosso coração. Essa é a obra mais. Esse é o maior milagre que Deus faz na nossa vida. É, primeiramente, dar-nos uma nova vida e depois, como já lembramos na carta aos Gálatas, fazer este processo de transformação, mortificando a nossa velha natureza e milagrosamente, com a sua presença, evidenciar fruto do Espírito, fruto da sua presença. É sempre no nosso coração que Ele está a fazer esse milagre. Faz-me pensar este texto que nós precisamos de estar muito mais atentos àquilo que Deus quer fazer e transformar no nosso coração do que àquilo que são as ações e aquilo que Deus vai permitindo acontecer à nossa volta, porque certamente o assunto primordial para o Senhor Jesus Cristo são corações, o meu e o daqueles que estão à nossa volta e o daqueles que ainda não o conhecem e que precisam de o conhecer. Eu creio que vale a pena pensar nisto, até porque se pensarmos nisso e considerarmos isso, provavelmente o nosso viver diário vai ser muito ajustado e muito focado em coisas muito mais importantes do que aquilo que nós muitas vezes fazemos. Um forte abraço, um dia muito abençoado. Por favor, vamos continuar a cuidar-nos em oração, eu orando por vós, vós orando por nós, por mim, todos orando uns pelos outros, porque certamente precisamos nos cuidar, nos sustentar em oração, dependendo da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.